Virgem é ordem, Peixes é o caos emocional. Vamos ver esses dois signos complementares hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner e agora, nas quintas-feiras, a gente vem vendo sempre dois signos opostos complementares. Na mandala do zodíaco, a gente sempre tem um signo que está numa pontinha dessa roda e outro signo exatamente no ponto oposto. Esses signos que a gente chama de polaridades complementares se ajudam demais, principalmente em questões emocionais e psicológicas da gente. E hoje a gente se dedica ao signo de Virgem e o seu oposto complementar, Peixes. O que é interessante a gente sempre lembrar sobre esses dois signos complementares é que, embora você seja virginiano, por exemplo, dentro de você, no seu inconsciente, existe toda uma energia pisciana para ser trabalhada, desenvolvida e até mesmo, às vezes, você já explora e usa dessa energia. O mesmo acontece para todos os piscianos. Eles têm todo um lado emocional, mas que talvez lá no seu inconsciente, o que é importante trabalhar, trazer à tona na sua emocionalidade é essa energia virginiana. Nós vamos começar conhecendo um pouco mais sobre o signo de Virgem. Virgem é um signo da terra e, como todos os signos desse elemento, são muito ligados com coisas práticas da vida. No caso de Virgem, essa questão prática, concreta para lidar, é muito relacionado com disciplina, organização. Todo virginiano tem essa fama de gostar de colocar os limites certos e criticar muitas vezes quando vê que as coisas não estão tão certinhas como gostaria. O problema é quando isso também é emocional, psicológico. Ou seja, esse virginiano se relaciona com as pessoas botando os limites muito claros do que ele quer falar com cada uma das pessoas, o quanto ele deixa essas pessoas se aproximarem dele, porque ele cria as barreiras e os limites de que com aquele chefe eu só falo desses assuntos e as minhas emoções não aparecem. Com essa amiga é só para se divertir. Eu não vou me abrir, falar do meu coração. Já com aquela outra amiga é para eu fazer terapia com ela, mas não é para ir me divertir. Enfim, virginianos vivem botando tudo em caixinhas, nas pastinhas certas. E que pode ser muito bom para a gente não atropelar relacionamentos, para não sair falando um monte de besteiras ou coisas muito fortes em situações que não eram adequadas. Virginiano sabe muito bem aonde colocar cada coisa. No entanto, quando a gente faz muito disso, a gente cria mesmo uma barreira. Além disso, existe as críticas. Primeiro, a autocrítica, sempre atento para ver exatamente o que está dizendo, o que está trocando. Virginianos vivem se criticando e, logicamente, vão fazer o mesmo com os outros. Essa forma de viver, essa forma de sentir emocionalmente e de responder psicologicamente a várias situações pode ser harmonizada, trazendo para mais centramento e equilíbrio com o signo oposto, que é Peixes, que está lá no inconsciente de cada virginiano. Ele pode se juntar e complementar quando ele conhece um pouco mais da energia do seu oposto. Peixes é um signo da água, é movimento, é fluidez, é sentimento. Todos os signos desse elemento trazem muita vibração de emoções, intuição, um mundo abstrato. No caso específico dos piscianos, que são muito emotivos, sensíveis, eles também são muito ligados com tudo que é fantasioso,
um mundo idealizado, porque eles são ligados com a espiritualidade. E espiritualidade não é uma coisa que a gente define, que a gente entende completamente. Piscianos vêm da sua maneira e com a liberdade poética de expandir, fantasiar até onde não puder mais. Essa expansão, essa energia ilimitada que ele vive, que ele sente, ele também vai reverberar nas emoções e nas relações com as pessoas, nas formas psicológicas. Pisciano é o signo que mais se envolve, se mistura, não tem limites nas relações com cada pessoa, naquilo que ele escuta e aquilo que ele sente. Por um lado, isso é excelente. Esses piscianos são muito envolvidos com cada pessoa que eles encontram, conversam, trocam. Mas, por outro lado, eles ficam sem a clareza de entender o que exatamente está acontecendo naquela relação. Fica tudo embolado. O que eles sentem, o que eles acreditam, com o que o outro disse, com o que o outro precisa. E aí que vem, no inconsciente de cada pisciano, a possibilidade de trabalhar essa energia de organização, de botar limites, botar o pé no chão e ver claramente o que de concreto dá para fazer. Sempre que um virginiano troca, vive, convive com um pisciano, ele pode aprender muito de forma inconsciente. Cada pisciano que convive com um virginiano, seja marido e mulher, amigos, chefe e empregado, colegas de trabalho, sempre que esse pisciano encontra com o virginiano, ele começa a ativar no seu inconsciente a possibilidade dessa ordem, desse pé no chão que olha categoricamente o que está acontecendo e em que nível. Me conta aqui se você é virginiano, pisciano ou se conhece alguém desses signos. Eu vou adorar saber a historinha que você tem aqui para me contar. Mas aqui é um canal de Jinshin Jyutsu e eu tô aqui justamente para ajudar piscianos e virginianos a trabalharem essa energia inconsciente que eles têm, mesmo sem estar presente no tete-a-tete com o signo oposto. A gente tocando uma das 26 travas de energia do Jinshin Jyutsu, a gente começa a acionar naquela trava alguma questão física e emocional, com inconsciente também, que essa trava mobiliza. Então nós vamos ver uma trava para Virgem, outra para Peixes. Mas não é só para quem é desses signos, não. Porque todas as pessoas podem, em algum momento, se sentir muito fechadas, limitadas, muito no concretão de Virgem. E outras que nem são piscianas também podem se sentir num momento que estão mais confusos, misturados, sem limites. Nós vamos aqui começar com uma trava que vai ajudar os virginianos ou essas pessoas que estão muito cheias de limites e de autocrítica também. E eu pensei que a trava que mais pode ajudar o virginiano é a trava número 15. A trava 15 do Jinshin Jyutsu ajuda muito a gente mergulhar no inconsciente. Ele ajuda a gente a forjar, a trabalhar, moldar melhor o nosso universo inconsciente. E virginianos são muito a consciência, muito controle racional do que o outro está fazendo e do que ele está fazendo. Quando ele aprofunda, trabalha essa trava, ele pode começar a se soltar mais, percebendo todo esse universo tão vasto e ilimitado que também existe nele. Vamos fazer junto, mas antes de começar, já deixa um like aí para mim que ajuda demais. Vamos então agora tocar juntos essa trava 15. A trava 15 fica bem na virilha, bem naquele espaçozinho entre o final da coxa e o começo do tronco. Deixe os dedos tocando na virilha, do ladinho ali do osso púbico e relaxe. Fique pelo menos uns 2 minutos quando fizer sozinho.
E você pode até mesmo tocar essa trava colocando as mãos dentro dos bolsos. Respire. Relaxe. Tocar essa trava é muito bom, ajuda a abrir toda a pelve, a energia ir para o chão, para a terra, mas não para a gente ficar no concreto. Pelo contrário, para a gente confiar e desligar um pouco do controle. E agora a gente quer ver o que os piscianos, que são muito soltos e precisam ir mais para esse controle, botar o pé no chão, criar limites saudáveis, pode fazer. E eu pensei que a trava número 25 do Jinshin Jyutsu é perfeita. Essa trava ajuda muito a gente trazer a nossa consciência para um plano mais tranquilo. É como se a gente encontrasse um centro na nossa mente. A gente respira mais calmo, a gente enxerga mais claramente aquilo que está na nossa frente. Tocando essa trava, piscianos certamente começam a trabalhar no seu inconsciente essa organização, essa clareza de entender, enxergar e lidar melhor com as situações que ele vive. Vamos fazer junto? A trava 25 fica logo ali no bumbum. Apenas sente em cima das suas duas mãos e sinta aquele ossinho mais pontudo, os isquios. Quando fizer sozinho, lembre-se de ficar pelo menos uns 2 minutinhos ou mais. E relaxe. Deixe a energia fluir leve pelos seus braços até os 2 pontos. E vá observando sua respiração. Bem, pessoal, depois de tocar essas duas travas, a gente está terminando todos esses signos polares. Se você perdeu algum, tem uma playlist, eu vou deixar aqui embaixo para você acompanhar tudo. E como sempre, antes de começar qualquer outro tema nas quintas-feiras, quinta que vem a gente tem uma live aqui para conversar. É um momento ótimo onde você pergunta, se expõe, a gente faz exercícios aqui juntos. Sempre uma ideia bacana. Não perca a quinta que vem, um pouquinho mais tarde, lá pelas 8 da noite. Te vejo lá, hein?